Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Olha só, tudo em Cristo. Queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Olha só que texto tremendo, né? Naquele tempo, que tempo? Esse tempo aqui, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. O tempo de mortos em ofensas e pecados. Em que noutro tempo andaste segundo, então andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Estou lendo Efésios 2, eu li o verso 11 e 12, e agora o verso 1 e 2. Naquele tempo estavais sem Cristo, olha só, num mundo sem Deus, separado, olha bem, quanta coisa sem Cristo. Naquele tempo, mortos em ofensa e pecados, aqui do ladinho, ó, andávamos segundo o curso deste mundo. A Bíblia nos informa, lá em 1 João, que o mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe deste mundo. E o texto nos informa aqui, saiu o foco aqui, deixa eu voltar. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Primeiro. Segundo agora, segundo o príncipe da potestade do ar. Terceiro, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também são filhos da ira. Né? Se não tiver em Cristo, está debaixo de ira, meu querido. Não tem como escapar, não tem escapatória. Vamos dar um pulinho aqui para João, rapidinho, Evangelho de João, capítulo 3. Deixa eu achar aqui rapidinho. João, capítulo 3, e o versículo. Deixa eu achar aqui. 3, 34. Não, 36. Aquele que crê no Filho, ou seja, em Jesus, né, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então está, e se está em Cristo, essa ira sai. Se não está em Cristo, essa ira permanece. Não é o que está escrito aqui em João 3,16? Olha lá. Porque Deus amou o mundo, essa palavra mundo, semelhantemente à palavra todos, tem que tomar muito cuidado para saber quem são esse mundo e quem são todos. Né? O mundo pode ser o mundo cosmos, o mundo físico, né? Pode ser o mundo pessoas, os salvos. Cada um tem que observar o contexto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então já está condenado. Né? Enviou o Filho ao mundo, mas o mundo está condenado. Se não crê, está condenado. E eu pergunto, todos creem? Essa é uma pergunta que é interessante de se fazer. E por que todos não creem? Né? Porque os homens estão mortos em ofensa e pecado. Né? O morto, ele não faz nada. O morto não tem como reagir, não tem ação, não tem reação, não tem nada. Mas olha só, voltando aqui. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne. Traz a lembrança disso. Gentios na carne, povos que não pertencem ao povo de Deus. Certo? Olha aqui, ó. Portanto, lembrai-vos, saiu o foco aqui. Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne. Quando a Bíblia fala nós, Paulo está falando nas suas epístolas, nós, judeus. Quando fala vós, gentios. Né? Nós e vós. É uma forma de Paulo expressar nós, os judeus, que participamos das promessas, de onde veio a lei, de onde veio as promessas, de onde veio o Messias. E vós, gentios, todo aquele povo que não era judeu, hebreu. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne, e chamados em circuncisão. Não era circuncisão. Pelos que na carne se chamam circuncisão,
feita de mão de homens, judeus. E naquele tempo estáveis sem Cristo. Opa, no mundão, como gentio na carne, ou como gentio fora de Cristo, né? Estávamos fora de Cristo, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. O novo Israel é a igreja, o verdadeiro Israel. E estranho às alianças da promessa. Há uma aliança gloriosa no sangue do Cordeiro. Na tipologia da Páscoa, do capítulo 12 de Êxodo, Pessar, passar por cima, que nos trouxe libertação e liberdade pelo sangue, agora nós não tínhamos esperança. Hoje nós temos esperança. E sem Deus no mundo. Imagina viver nesse mundo sem Deus. Ah, eu tenho Deus. Na boca você pode até falar. Mas se você não está na comunidade de Israel, não está na aliança, não tem essa esperança, está sem Deus no mundo. Agora, verso 13 diz, mas agora em Cristo, vós que antes estava longe, quem vós? Os gentios. Já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual, de ambos os povos, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, além dos mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. O homem está debaixo de ira, está em guerra com Deus. Se só temos paz com Deus em Cristo. Tudo em Cristo, meu querido. Né? Tudo em Cristo. É o título desse nosso estudo, esse breve estudo. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles a inimizade. Um corpo. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Ou seja, os que estão longe, gentios, e os perto, os hebreus, judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Eu poderia falar várias coisas aqui, né? Muita coisa aqui nesse breve estudo, mas eu quero encerrar já dizendo assim, tudo em Cristo. Olha bem, vou voltar aqui para o versículo 12. 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, o tempo fora de Cristo, o tempo em morte, de ofensa e pecado, eres gentios na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita por mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo. Olha só que coisa horrível. Separados da comunidade de Israel, ou seja, separados do povo de Deus, estranhos às promessas, não participavam da promessa e também não tinham esperança. Hoje nós temos a esperança. Nossa esperança é a sua vinda. Nós cantamos isso constantemente. E sem Deus no mundo, meu Deus, mas agora em Cristo, tudo em Cristo, nós podemos alegar e glorificar a Deus. Olha só o que fala aqui em Efésios. Bendito Deus, Efésios 1 e 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo. Ô, foco abençoado. Foca aí. Focou. Né? E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem é amado? Cristo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele, tudo em Cristo, irmão, fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele quem? Em Cristo. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, aqui judeus, hebreus, né?
Até escrevi ali, ó. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem vós, agora gentios, estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, em quem? Em Cristo, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Aí Paulo fala muitas coisas aqui, voltando para cá. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados de circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós, que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Só mais um versículo aqui e eu fecho. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 5. Vou ler o 4 e 5. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Queridos irmãos, tudo em Cristo, que nos lavou, que nos comprou, e que nos fez reis e sacerdotes. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde e que você tenha Deus no mundo, estando em Cristo para o louvor da sua glória.